Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Contraturno Digital. Eu sou o professor Tiago Silva e estarei com vocês nas nossas turmas de nono ano no componente curricular de matemática. E essa será a nossa aula de número 99, que tem como título Depende do ponto de vista. Objeto de conhecimento, vistas ortogonais de figuras espaciais. Então, prepare seu caderno, prepare sua caneta, anote tudo para não perder nada da nossa aula. E vamos à nossa aula. E para iniciarmos a nossa aula, vamos verificar o que é projeção ortogonal. Então, dado uma figura geométrica qualquer e um plano que não contém nenhum de seus pontos, a projeção ortogonal dessa figura sobre o plano é a imagem formada no plano pelo pé do segmento de reta ortogonal a esse plano, que liga cada ponto dessa figura ao plano. Vamos lá, em outras palavras, o que significa projeção ortogonal? É como se fosse a sombra de uma figura geométrica ao sol do meio-dia. Simplificando, por que é o sol do meio-dia? Porque quando é meio-dia, o Sol está exatamente perpendicular a nós, ou seja, bem em cima da gente. Então, a sombra que esse Sol, dando na figura, projeta ao chão, vamos considerar o chão como se fosse o plano. Isso é uma projeção ortogonal. Verificando que a gente falou várias vezes a palavra figura geométrica, ok? É isso aí, mas vocês lembram o que é figura geométrica? Vamos verificar. Figuras geométricas, elas são elementos com formas, tamanhos e dimensões, certo? Tanto num plano como no espaço. As figuras geométricas nós podemos classificá-las em dois tipos. Figuras geométricas planas, que são aquelas que são em 2D, ou seja, possuem apenas duas dimensões. É um triângulo, um círculo, um quadrado, ok? E também possuímos as figuras geométricas espaciais. Figuras geométricas espaciais são aquelas que possuem três dimensões, como é o caso da esfera, de um cubo, de um prisma, de uma pirâmide, ok? Então, agora que nós sabemos o que são figuras geométricas, vamos aí nos aprofundar um pouquinho mais em projeção ortogonal. E continuando com o nosso assunto, vamos ver agora alguns elementos, como ponto, reta, segmento de reta, semirreta, ok? Ponto, como o próprio nome já diz, é um ponto. É como se fosse um pontinho no espaço, tá bom? Nós podemos representar ele tanto num plano cartesiano, como num plano, certo? No espaço, ok? Temos também a reta. O que é uma reta? E qual a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta? A reta, ela é infinita, ou seja, ela vem do infinito e vai para o infinito, ok? O que é uma semirreta? A semirreta, ela parte de um ponto e vai para o infinito, ou seja, de um lado ela é limitada e do outro não. Já o segmento de reta, ele parte de um ponto e chega até um outro ponto, ou seja, ela é limitada em um lado e no outro. É como se eu pegasse uma reta e tirasse apenas um pedaço dela. Isso seria um segmento de reta. Então, agora nós vamos ver a projeção ortogonal de um ponto sobre o plano. A projeção ortogonal de um ponto sobre o plano também será um ponto. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês lá no início que a projeção ortogonal é como se fosse a sombra da figura sobre o sol de meio-dia? A sombra de um ponto só pode ser um ponto, ok? Olha aí o nosso exemplo aí. Nós temos o quê? Exatamente o que eu acabei de dizer, ó. No plano, o plano é esse paralelogramo aí embaixo, tá bom? Então, o ponto está mais em cima e no plano está a projeção ortogonal dele. É como se esse ponto de baixo fosse a sombra do ponto de cima,
tá bom? Então, essa é a projeção ortogonal de um ponto sobre o plano. Vamos lá, agora nós vamos ver a projeção ortogonal de uma reta sobre o plano. Como eu falei agora há pouco, uma reta ela vem do infinito e vai para o infinito. Então, a projeção ortogonal entre uma reta R e um plano alfa pode ser um ponto ou outra reta. O primeiro caso, ou seja, o ponto, ocorre quando a reta já é ortogonal ao plano. E o segundo caso ocorre quando a reta R não é ortogonal ao plano alfa. Ou seja, nós temos um plano, certo? E se essa reta estiver ortogonal, ou seja, na vertical, a sua sombra ela será um ponto. Assim como se a reta não estiver ortogonal, ou seja, se ela estiver como se fosse horizontal, ela será uma outra reta. Então, a projeção dessa reta, se ela estiver verticalmente, é um ponto, se ela estiver horizontalmente, ela é uma reta. Vamos verificar agora como é que fica a projeção ortogonal de uma reta sobre o plano. Aí vocês podem ver no nosso exemplo, certo? Nós temos o plano, ok? Que é esse que está horizontalmente. E aí a reta, você pode observar aí, a que está sendo projetada no plano é exatamente a projeção. Então essa linha reta que você está vendo aí, que está indo de um lado ao outro do plano, já é a projeção ortogonal da reta. A reta é essa que está um pouco mais acima, ok? E agora nós vamos ver a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano. Lembrando, segmento de reta, ele parte de um ponto e vai até outro ponto. O que isso significa? Ele é limitado de um lado e do outro. Essa projeção ortogonal também pode ser um ponto ou outro segmento de reta. Nesse caso, o que muda entre a reta e sua projeção ortogonal, ou entre o segmento de reta e sua projeção ortogonal, é o ângulo que eles formam com o plano. Igualmente como a projeção ortogonal da reta, se o segmento de reta estiver horizontalmente ao plano, a sua projeção também será um segmento de reta. Se o segmento de reta estiver verticalmente ou ortogonalmente ao plano, a sua projeção será um ponto. Por quê? Porque o segmento vai estar reto, certo? Se você for observar uma sombra ao plano, será exatamente um ponto. E para nós visualizarmos a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano, nós temos aqui a demonstração para vocês. Observe que o segmento vai do ponto A até o ponto B. E aí, para representar a sua projeção ortogonal no plano, você vê que ele vai do ponto A1 e vai até o ponto B1. Vocês viram que a gente viu projeção ortogonal de um ponto sobre o plano, projeção ortogonal de uma reta sobre um plano e projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. Agora nós vamos ver projeção ortogonal de uma figura geométrica, dado o plano alfa e a figura A. A projeção ortogonal de A sobre alfa será o conjunto de pontos formado pelas projeções ortogonais de todos os pontos de A sobre alfa. Então, a gente verifica, a gente olha uma figura e nós imaginamos ela sendo vista de cima. Essa será a visão de uma projeção ortogonal, ok? E também para nós visualizarmos como é que fica essa projeção desta figura, vamos aqui ao nosso exemplo, ok? Observe que no nosso exemplo nós podemos ver a projeção lateral, a projeção frontal, certo? Mas a que conta como projeção ortogonal é essa vinda de cima. Então, observe que a nossa projeção ortogonal
é exatamente esta visão de cima da figura. E é isso, pessoal. E assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre vistas ortogonais de figuras espaciais. E agora, vamos ao nosso aplicando. E para o nosso aplicando, é uma questão do Enem de 2013. Gangorra é um brinquedo que consiste em uma tábua longa e estreita, equilibrada e fixada em seu ponto central, que é o que nós chamamos de pivô. Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando assim o movimento da gangorra. Aí vamos aí verificar a nossa animação. Olha aí como é que funciona a nossa gangorra. Tá? Nós temos aí o pivô, que é o ponto central, e aí, enquanto um baixa, o outro sobe. Continuando com a nossa questão, a projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é... A gente considera aí os pontos A e B como as crianças que estão nas extremidades da gangorra, ok? Então aí nós temos a alternativa A, né? Esses dois pontos. Alternativa B, como se fossem esses dois tracinhos aí, um de cada lado. Alternativa C, como se fosse esse parêntese aí, um abrindo e um fechando. E a alternativa D, também esses dois tracinhos, porém na vertical. E aí, pessoal? Qual é a alternativa que vocês acham que é a correta? A alternativa correta é a letra B. Mas, professor, o senhor não disse que sempre a projeção ortogonal de um ponto é um ponto? E aí não está dizendo que é os pontos A e B? Ok, realmente eu falei. Mas vamos a mais um detalhe na questão. Aí está dizendo o quê? Quando esta se encontra em movimento. Então, basta observar que os pontos eles estão em movimento. Eles não estão exatamente, eles não vêm exatamente na vertical corretamente, tá? Então, quando você vai fazendo movimento, ele não vem exatamente na vertical, ele vem meio que em diagonal. E isso faz com que a projeção se torne esse traço, tá bom? Aqui, vamos ler apenas o nosso comentário. Observe que a trajetória dos pontos A e B são partes de uma circunferência. Para quem olha de cima, o ponto B, por exemplo, move-se em linha reta para trás e depois para frente. Para quem está de frente para essa gangorra, essa trajetória seria como na letra C da questão. Entretanto, a projeção ortogonal é um movimento equivalente à trajetória vista por cima. Pessoal, então esse foi o nosso aplicando. Vamos às nossas considerações finais. E nas nossas considerações finais, vamos relembrar um pouco da nossa aula. Lembrando que a nossa aula foi de projeções ortogonais, né? Nós vimos projeção ortogonal de um ponto sobre o plano. Lembrando que a projeção ortogonal de um ponto sobre o plano sempre será um ponto. Mas vimos no nosso aplicando que, se esse ponto estiver em movimento, a nossa projeção também pode mudar. Nós vimos o quê? Projeção ortogonal de uma reta sobre o plano. Então, vimos que a projeção de uma reta, se ela estiver ortogonal ao plano, também será um ponto. Se ela não estiver ortogonal, ou seja, se ela estiver posicionada horizontalmente ou paralela ao plano, ela será uma reta. Vimos segmento de reta, né? Projeção de um segmento de reta sobre o plano. Novamente, igualmente a reta, se o segmento de reta estiver ortogonalmente ao plano, essa projeção será um ponto. Se esse segmento de reta estiver paralelamente ao plano, a projeção será também um segmento de reta. E vimos a projeção ortogonal de uma figura geométrica.
Lembrando que nós temos a visão tanto lateral como frontal, porém a nossa projeção ortogonal será a vista de cima, né? Lembra que a gente viu bem no iniciozinho da nossa aula? Nós vimos o quê? Que a projeção ortogonal é como se fosse a sombra de uma figura ao sol de meio-dia, ou seja, ao sol que está exatamente acima de nós. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí sobre projeções ortogonais, tá bom? Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @ContraturnoDigital, e se inscrever no nosso canal no YouTube. E até mais, pessoal. Até a próxima!